Entendendo isso aqui, seu cachorro vai ficar melhor que você no violão, cara. Fala aí, galera, Mário Cristão falando aqui do canal Iniciantes do Violão, do Mestre VIP Iniciantes do Violão. Brincadeiras à parte, existem alguns assuntos muito curiosos acerca da música, do ouvido aí do humano, do ouvido dos cachorros. Existem algumas coisas que são bem interessantes para você, inclusive para você tomar mais cuidado com o seu cachorro, né, para você entender mais sobre música, sobre sons, que eu vou explicar aqui para você. Bom, a questão é a seguinte, tá? Antes de falar do cachorro em si, da diferença do ouvido dos cachorros para o ouvido dos seres humanos, é interessante você entender que os sons, tá? Eles são, né, fenômenos acústicos que partem da vibração de quaisquer corpos, ou seja, por exemplo, complicada essa explicação? Não, se eu bater palma, minha mão, né, na física, tudo que tem massa é o corpo. Então isso aqui vai emitir vibrações, e essas vibrações vão passar para as moléculas do ar e vão chegar aos seus ouvidos ou ouvido dos cachorros, sendo interpretados pelo que a gente chama de sons, tá? Mas o que isso tem a ver com o cachorro, o que isso tem a ver com o seu ouvido, o que isso tem a ver com o violão, o que isso tem a ver com a música? Pô, é simples, né? Os sons, eles têm algumas características, né, muito interessantes, as mais comuns, as mais conhecidas: intensidade, timbre, altura, duração. E quando a gente fala acerca de frequências, a gente fala acerca de altura, né? Que aí a gente já vai chegar em uma das diferenças do ouvido do cachorro para o ouvido dos seres humanos. Então, quanto menos vibrações, né, a gente vai ter um som mais grave, um som baixo e grosso, como a voz dos homens, tá? E com menos vibrações. E quanto mais vibrações, um som mais agudo, igual a voz das mulheres. E a gente tem instrumentos que conseguem chegar a sons mais graves e sons mais agudos. Tá? Então, quanto mais vibrações, e aí, por exemplo, se você pegar a pontinha de uma régua e balançar, você vai ter um som mais agudo, você vai ter mais vibrações, um espaço menor para vibrar ali. Se você pegar ela na ponta, né, na pontona lá e balançar, você vai ter um som mais grave, tá? Isso daqui é uma das diferenças que você vai entender. E aí a gente tem variação de corpo, a gente tem variação de tamanho, enfim, várias questões acústicas aí para que a gente tenha essa variação de frequência grave e aguda. Mas enfim, não quero focar nessa questão física. Eu expliquei isso daqui tudo para você entender que o ouvido dos seres humanos tem um limite de uma frequência grave para uma frequência mais aguda que ele consegue perceber, né? A gente tem a questão de hertz, né? Falando sobre hertz. O ouvido humano, creio, falando aqui de cabeça, cerca de 5.000 hertz para baixo, ou um pouco mais ou um pouco menos, a gente não consegue entender, o nosso ouvido humano não consegue captar. E aí, quando vai chegando em 12.000 Hz, um pouco para cima, nosso ouvido também não consegue mais captar, né? Só que o mais interessante disso é que quando a gente chega nessa quantidade de vibrações, quando a gente chega nesse som mais agudo, né, que o nosso ouvido não consegue captar, o ouvido dos cachorros consegue, né? Então, por exemplo, passou ali de 12, 13.000 Hz, né? Aí depende da pessoa, né? Mas aí tem uma média ali, mais ou menos nessa região, a gente já não consegue mais entender. E tem o apito do cachorro. O apito do cachorro, ele é acima de 12.000, de 15.000 Hz, né? Ou para cima disso, acho que até acima de 20.000 o cachorro consegue escutar. Então aquele apito, ele pra gente não chega nos nossos ouvidos, a gente não consegue entender. Mas o ouvido do cachorro, ele consegue. Então, se alguém soprar aquele apito, ele é tão agudo que a gente já não consegue, o nosso ouvido já não alcança. Mas o ouvido do cachorro consegue. E aí, isso funciona tanto para sons agudos quanto para sons mais graves. Cara, isso é muito interessante, né? Então a gente tem aí, dentro dessa variação de hertz que o ouvido humano consegue perceber, os instrumentos mais graves, mais agudos, né? Médios aí, no caso do violão, tá? Mas passou de uma certa quantidade de frequências graves ou agudas, nós não conseguimos mais escutar, e o cachorro consegue. E não é só isso, né? São duas coisas que o cachorro tem, né? Ou mais até, né? Mas a questão da intensidade também. Existe um certo grau de intensidade baixa que a gente já não consegue escutar numa certa distância, mas o cachorro consegue. Então, se você falar com o cachorro, né? Isso é do dobro para cima, né? Mas se você falar bem baixinho e o cachorro estiver longe, ele vai escutar.
Já o ser humano não, né? Então isso daí já é uma outra característica do som. A gente falou de altura, que são as notas, hertz, aí as frequências. A gente está falando agora de intensidade, de volume, né? O cachorro ele consegue escutar coisas num volume menor. Então muitas vezes o dono está chegando no prédio, em algum lugar, e o cachorro já escutou de longe ali a frequência. Já escutou de longe ali os passos, né? Os donos chegando, mas um ser humano não é capaz de escutar isso, né? Então é por isso que no ano novo os fogos eles incomodam tanto os cachorros. Eles escutam mais o grave, né, da bomba, mais o agudo da bomba, que deve ser bem irritante, né? Um som muito agudo. E eles escutam mais, né, a intensidade daquilo, é um volume maior para eles, então aquilo agride muito, por isso que os bichos ficam doidos com aquilo, tá? Então assim, esse foi um vídeo bem curioso, né, para você ter uma noção. Acho que tem algumas coisas aí, a gente tá próximo ao ano novo aí, faltam 3, 4 dias aí pro ano novo, né, pra virada de ano, e cara, você sabendo disso é interessante você proteger, né? Não tem como fazer com que as pessoas parem de soltar fogos. Eu, pra falar a verdade, quando eu era moleque, estourava a bomba pra caramba, era uma brincadeira legal pra caramba, então é difícil fazer com que as pessoas parem. Mas é interessante buscar alternativas, né, para tampar o ouvido dos cachorros, colocar uma sala melhor, né, envolver com pano e etc, né, uma série de alternativas que surgiram aí até no mercado para isso. Beleza? Então, se você se interessar mais, você pode pesquisar aí, até para ver o teste apito para cachorro, que é bem interessante. Né? Então é isso aí, até o próximo vídeo, um grande abração.